Hoje vamos iniciar o tópico falando da performance comercial. Como você pode, de uma maneira rápida, essa primeira aula é para isso, para te mostrar de uma maneira rápida, simples, como você já pode aplicar hoje mesmo alguns tópicos, alguns gatilhos, algumas iniciativas que você vai conseguir alavancar a sua performance comercial. Vamos começar falando do pilar profissional. Dentro do pilar profissional, para você começar já de imediato a dominar essa técnica, você precisa conhecer o seu produto e conhecer o seu cliente. Se eu puder falar assim, mas eu não conheço o produto e nem o cliente, por onde eu começo? Começa pelo cliente. Sabe por quê? Você conhecendo o cliente, você vai saber o que ele precisa. E aí você leva o produto que ele precisa para a necessidade dele. Então, o ideal é você conhecer o seu produto, e aí, conhecendo o produto, você conhece o cliente e você vai saber qual produto oferecer para ele. Mas não, Marcos, estou começando agora, não conheço nenhum dos dois. Comecei na empresa agora, não domino o produto e estou conhecendo os clientes. Por onde eu começo? Pelo cliente. Depois você domina o produto. Porque é o que eu falei. Você conhecendo o cliente, você vai saber o produto certo para levar para ele. Então, é o primeiro passo. Qual que é o segundo passo? Então, agora eu já conheço o cliente. Agora você precisa conhecer o seu público-alvo. Esse cliente que você conhece, ele é o cliente ideal para o seu produto? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que você está indo por um caminho, você acha que esse cliente era o ideal e a hora que você conhece o cliente, você fala, cara, esse cliente não é para esse produto. Então, tenha um público-alvo, um público específico. Aí, para isso, você precisa conhecer, lógico, muito bem o seu produto, para saber qual caminho direcionar. Vou te dar aqui um exemplo aleatório total. Você vende chave de fenda. Você vai poder oferecer esse produto para um supermercado? Pode ser que sim. Mas ele é seu público-alvo? Não. Vou dar um outro exemplo, mais comum. Você vende pasta dental. Cara, é um produto que você encontra em quase todos os lugares. Mas você vai poder oferecer o público-alvo desse produto é loja de material para construção? Não. Não é. Pode até ter. Hoje em dia tem de tudo, né? Dentro dos estabelecimentos a gente encontra várias coisas, mas não é o público ideal, ele não é o público foco. Ele pode ter, mas não é o público foco. Então, o segundo passo, depois que você conhece o cliente, é conhecer o público que você vai direcionar esse produto. E agora, chegamos no terceiro passo. Qual é o terceiro passo? Então, você agora conhece o que o seu cliente precisa, conhece o mínimo possível do seu produto, conhece o público-alvo, o que você tem que fazer? Uma estratégia de venda. Então, olha só, nós estamos falando de vendas, mas só o terceiro passo que você precisa criar um processo, uma estratégia de venda. Sabe por que ele é o terceiro passo? Não tem como você criar uma estratégia de venda, um processo de vendas, sem saber qual é o produto, qual é o cliente, ou qual é o cliente, qual é o produto. Qual é a direção do seu plano de vendas sem você ter o caminho a ser seguido. Por isso, ele é o terceiro passo. Então, quais são os três passos? De novo, conhece o seu cliente, entenda o mercado. Então, o público-alvo, veja se esse cliente faz conexão com o seu público-alvo. Depois que você tem o público-alvo, aí sim você vai para a sua estratégia de venda. E dentro dessa estratégia de venda, você tem que fazer algumas perguntas estratégicas para você mesmo. Como que você vai criar o seu plano estratégico? Então, você tem que responder algumas perguntas. Essas perguntas estão aí no questionário, no material anexo. Ali tem algumas perguntas que você precisa responder para você fazer um bom planejamento estratégico. E aí vai desde
rota, disponibilidade de aproximação de clientes, o perfil, o nicho, o público A, o público B, o público C, onde está posicionado esse cliente, aonde ele está posicionado, se o cliente já trabalha com esse produto, se ele não trabalha, se é uma introdução de mix, se é uma introdução de item, o que você tem que levar como execução, como merchandising. Então, são várias perguntas que você tem que responder para você ser o mais assertivo possível dentro do seu planejamento estratégico. Vai dar certo de início? Dificilmente. Dificilmente. Você vai provavelmente precisar fazer vários e vários e vários ajustes durante o caminho e tá tudo certo. É isso mesmo que precisa. Então vamos lá, falamos do primeiro pilar. Novamente, eu vou repetir algumas vezes para enfatizar para você entender. Conheça o cliente, depois do cliente você conhece o mercado, conhece o nicho do negócio. O terceiro passo, você comece a montar o seu plano estratégico. Primeiro pilar, fechamos ele aqui. Qual é o segundo pilar? É o pilar da mentalidade e foco. Por que esse é o segundo pilar e não é o primeiro, sempre sendo que eu preciso sim ter uma mentalidade forte e estar focado nos resultados? Em que você vai focar? Não, pronto. Por isso ele é o segundo. Se você não tem um objetivo, não tem uma estratégia, não tem um cliente, não tem um público-alvo, você não vai focar em nada. Então, por isso a mentalidade e o foco é o segundo pilar. Então, você tem que focar em algo, focar em um objetivo, focar em uma estratégia, focar em um resultado. E aí, por isso, ele é o segundo pilar. E o que você precisa? Então, foco é muito claro. Foco é foco. Foco é você mirar algo e só desviar desse caminho, desse alvo quando você atingir. Ah, mas eu posso errar 10 vezes? Pode, deve, faz parte, tá tudo certo. O que você não pode é deixar de tentar. Errar faz parte do jogo. Focar, eu vou focar nesse cliente. Quanto tempo? Não sei, coloca uma meta, coloca um objetivo. Eu vou investir tempo, recurso, dedicação para esse cliente durante 30 dias. Nesses 30 dias eu vou visitá-lo 2 vezes na semana. Se ele falar não todas as vezes, será que vale a pena continuar investindo nele? Aí é sua avaliação, não minha. Você que tem que avaliar se você continua, se não, se ele tem potencial, se não, ou se você vai para o passo 2 ali e fala assim, pode ser que você esteja forçando alguém que não é o seu público-alvo, ou não é o público-alvo dele. E aí isso tem que estar alinhado. E aí agora, depois do foco, o primeiro passo dentro do pilar mental. E qual que é o segundo? Mantenha metas claras, visíveis e tingíveis. Qual é essa meta que eu estou falando? A sua. Eu não estou falando a meta da empresa, eu estou falando a sua. Mesmo exemplo, vou colocar essa meta, vou pegar esse cliente que eu acabei de comentar. Essa meta de positivar esse cliente, de visitar, de fazer ele comprar X reais em quantos dias, é uma meta sua. Não é uma meta da empresa, é uma meta sua, é onde você quer chegar. Mas essa meta é muito simples. A sua meta tem que ser composta de onde você está hoje, daqui um ano, aonde você está, daqui um mês. Tá certo? Tá. Não. Não é. Essa meta é o seu planejamento semanal. Sabe por quê? Quando você alonga a sua meta, você alonga o seu foco, se perde no caminho. Então, para quem está começando, coloque uma meta simples da semana. Vou te dar um exemplo. Segunda-feira eu vou seguir o planejamento total. O meu planejamento: visitar, prospectar, ligação, planilha, controle. Segunda-feira eu vou tirar para isso. Terça-feira, visitar novos clientes. Quais clientes? Qualquer um. Novos clientes, clientes que não estão na sua carteira. Conversar com gente diferente, visitar clientes diferentes, perfis diferentes, encontrar nichos diferentes. Quarta-feira, clientes inativos. Clientes que estão sem compra há 30 dias, há 60 dias, há 90 dias. Quarta. Quinta-feira, vamos visitar os clientes potenciais, clientes que podem alavancar o meu resultado na semana. Os clientes estratégicos, clientes que estão em desenvolvimento.
Cliente grande pode ser grande, mas pode ser um pequeno que tem potencial para ser grande. Então, quinta-feira é esses clientes. Sexta-feira é dia de fechar as negociações, revisar os clientes de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, dar retorno. Sexta-feira é isso. Sábado é o dia do seu descanso. Fica com a sua família, liga o botãozinho off, desconecta total, é o dia do seu descanso. No domingo, sem exagerar, planeja a sua próxima semana. Também descansa, fica em família, mas se planeja. E na segunda, lembra que segunda eu falei, começa planejando, seguindo o planejado? Qual o planejamento? O que você fez no domingo. Isso é um exemplo que veio na minha cabeça aqui agora de como você pode se programar, de como é ter uma mentalidade forte, de como é ter uma pessoa focada. Tem que fazer isso todos os dias, todas as semanas? Não. Aí é seu, é você que tem que se planejar, é você que tem que saber o seu objetivo. Eu tenho que seguir, Marcos, igual você me falou aqui, segundo, não. É só uma ideia, você pode atender os maiores clientes na terça, você pode visitar clientes inativos na segunda, não sei. Você pode fazer a sua rotina, a sua agenda, e você deve fazer conforme você acha viável para você. Eu falei aqui de maneira completamente aleatória. E para fechar o segundo tópico do pilar mental, você tem que ter uma mentalidade forte, voltada para receber os nãos. Marcos, mas todo mundo fala isso em venda, venda é receber não estou falando sobre isso. Eu estou falando de você visitar aquele cliente que nós falamos aqui já algumas vezes, 2 vezes por semana durante 30 dias e ele não comprar. Mas sabe quando ele pode comprar? Na 31ª visita, na próxima semana. E você tem que estar preparado para receber todos esses nãos e continuar insistindo. Mas tem um limite. E qual é o limite? Você coloca o seu limite. Eu vou visitar esse cliente 5 vezes. Esse cliente não me deu atenção? Espera um pouco, deixa o cliente respirar. Você respira, passa 1, 2 semanas, depois você volta lá novamente. Mas essa estratégia é minha? Não. Essa estratégia pode ser a sua, pode ser a estratégia de qualquer um. O que você tem que saber é que quando em vendas fica falando, nós estamos acostumados a receber não faz parte do nosso dia a dia. Eu, Marcos, não concordo com isso. Eu acho que isso é mentalidade. Eu e você tem que acostumar com sim. É visitar o cliente e sair de lá com o pedido, com a proposta, com a negociação. No mínimo, volte amanhã, volte semana que vem. Isso não é um não. Ele pedir para voltar semana que vem não é um não. Então, é isso que você tem que estar preparado. Não, mas é um não sim, ele não comprou. Ele não comprou hoje, mas ele também não falou, não vem aqui nunca mais, não me visite mais, seu produto não me interessa, com você eu não converso. Não é isso. Isso pode acontecer? Pode. Mas nós não trabalhamos para isso, nós trabalhamos para receber o sim. E aí eu acredito na mentalidade forte e que eu sou contra, entre aspas, esse argumento que nós já saímos de casa para buscar o não. Não, eu saio de casa para buscar o sim. O não pode acontecer, pode, mas tem que ser algo raro de acontecer. Nós trabalhamos para ter o sim, para ter o pedido, para ter a negociação, para ter o relacionamento, para cativar o cliente, para ajudar o cliente a gerar negócio na loja dele, no ponto de venda dele. É isso que fazemos. O não hoje é o sim de amanhã. Ponto. Eu paro aqui sobre não. Entendeu? Não coloque essa mentalidade, eu tenho que estar preparado para receber 10 não e um sim. Não, você tem que estar preparado para receber 9 sim e um não. E esse não é para voltar semana que vem e você buscar o sim. É isso. Mentalidade forte começa com esse argumento. E aí vem 2 pilares, que são 2 pilares que eu acho que faz muito sentido para você conseguir ter essa rotina, que não é uma rotina fácil, que não é, na verdade, já começa não sendo uma rotina. Cada dia é uma história diferente. Se você não estiver bem fisicamente, nós estamos aqui agora no 3º pilar, se você não estiver bem fisicamente, você não estará bem mentalmente e você não vai conseguir fazer um bom planejamento. Então, você precisa se autocuidar. E quando eu falo se autocuidar,
é começar no simples. É dedicar um tempo para você dormir bem. Não, Marcos, mas isso é tão simples, isso é tão básico. Deixa eu te contar. Não é. Quantas horas por dia você dorme? Você dorme 7, 8? Não, eu trabalho demais, eu sou daqueles que deito tarde e levanto cedo. Tá, você sabe quanto tempo você vai aguentar fazendo isso? Cara, não se castigue. Dedique um tempo para você dormir bem. Sabe por quê? Porque no outro dia você precisa de energia, disposição, de bom humor, de alegria e aí por diante. Então, e tudo começa na sua noite de sono. Por que eu falo noite de sono? Porque é ali que você descansa. Então, se você já começa o seu descanso cansando, dormindo mal, se alimentando mal, você já vai ter um dia que tende a ser improdutivo no próximo dia. Ah, Marcos, mas não é. Não é no próximo dia. Mas faça isso 3 dias. Eu tenho certeza que no 4º, 5º dia você vai estar cansado, frustrado, com o humor para baixo, estressado ao extremo, assim, ó. Então, não faça isso com você. Dedique um tempo para você dormir bem, se alimentar bem. E aí, quando eu falo se alimentar bem, veja bem, alimentar com inteligência, tá? Não vai comer uma feijoada antes de dormir. Você não vai dormir bem e pode ter uma indisposição no outro dia. Então, quando eu falo alimentar com inteligência, é que na medida do possível, todos nós temos que ter uma alimentação equilibrada e saudável, mas o possível para mim é diferente do possível para você. Então, eu traduzo com essa frase: tenha uma alimentação inteligente. Eu deixo assim. Para quê? Para que isso te ajude a ficar menos cansado no outro dia, para que você durma bem, para que você tenha uma disposição, para que você recarregue a sua energia, tá? Então, é possível. Faça exercícios. Tenha uma rotina de exercícios regulares. Precisa ir na academia todo dia? Não necessariamente, mas faça um esforço, vai 3 vezes, faça uma caminhada, faça uma corrida, faça um exercício na sua casa, não sei, mas movimente-se. Então, aqui eu resumo assim, ó, movimenta o seu corpo. Ah, eu trabalho o dia inteiro na rua, isso conta? Não conta, porque seu corpo não está entendendo que você está fazendo atividade física naquele momento. O seu corpo entende que você está trabalhando. E veja bem, o seu corpo é a máquina mais inteligente que nós temos. Então, se você está trabalhando, o seu corpo sabe que você está trabalhando. Se você está fazendo atividade física, o seu corpo sabe que você está fazendo atividade física. Tá? Então, não tente se enganar achando que você está enganando o corpo, porque não, está todo mundo sendo enganado, menos o seu corpo. Ele sabe a hora que você está trabalhando e a hora que você está fazendo atividade física. Por isso que você precisa gerar estímulos diferentes para o seu corpo. Quando você vai na academia, você já viu que depois de 2, 3 meses você tem que mudar o exercício? Você tem que mudar a forma que você faz o exercício? Porque seu corpo já habituou com aquele exercício. Então, o nosso corpo é muito inteligente. É a máquina mais inteligente que nós temos. Tá? Então, trabalho é trabalho, atividade física é atividade física, alimentação é alimentação. E ponto final. E tem um detalhe. Não exagere no café, não exagere no álcool. Não exagere no açúcar. Marcos, mas o que isso tem a ver? Tem tudo a ver com o pilar físico, tem tudo a ver com a sua disposição, tem tudo a ver com a sua mente, tem tudo a ver com o seu nível de energia, com o seu nível de disposição, com o seu nível, vamos colocar com o seu ânimo, com o seu dispor, com o seu sorriso. Quando eu como um chocolate, eu fico muito feliz. Fica, até o chocolate acabar. Aí, a hora que o chocolate acaba, você já começa a pensar ou deveria, né? Na diabetes, no colesterol, no triglicérides. Que só o chocolate que me faz feliz. Cara, não existe isso. Por isso que eu resumo o seguinte: alimente-se com energia, com inteligência. Alimentos que têm energia, que vai te dar disposição. E aí esse alimento vai te dar disposição, vai te dar energia, você vai produzir mais, você vai vender mais, você vai visitar mais clientes, você vai estar mais feliz, vai estar mais animado, vai fazer atividade física, vai dormir bem e no outro dia isso se repete. Então, pense muito nisso.
E nada de excessos, né? Já falei aqui, né? Eu falei do açúcar, mas, gente, também manere no café. Ah, mas eu tomo café sem açúcar. Mas é café. E nem vou falar, nem vou comentar sobre bebida alcoólica, que aí todos sabem o malefício para a saúde que isso traz, e se traz para a saúde, traz para o corpo, para a disposição, fora todas as outras possibilidades de complicações no seu trabalho, no seu dia a dia. E deixei por último, para comentar, sobre o pilar que eu falo sobre propósito e energia, que é o pilar espiritual. Junto com tudo isso, com o cliente, com a sua rotina, com a sua disposição, com o seu descanso, com a sua alimentação, você tem o seu propósito de vida. E aí, sei que não é simples, se fosse simples todo mundo fazia, todo mundo comentava, todo mundo escrevia, todo mundo, enfim, se fosse simples qualquer um fazia. Mas é conectar o seu propósito de vida com o seu trabalho. Esse é o mundo ideal, mas não é essa maravilha toda. Muita gente pode até estar se perguntando, mas eu nem sei qual que é o meu propósito, como que eu vou conectar ele com o meu trabalho? É justamente por isso que não é simples. Como eu posso descobrir o meu propósito? Como eu posso saber se o que eu estou fazendo é o meu propósito ou não? Aí também tem algumas perguntas, mas essas perguntas eu vou fazer aqui para você e você reflita sobre isso. Por que você vende? Primeira pergunta. A segunda pergunta: quem você impacta ou quem você quer impactar? E isso dá sentido para você nos dias difíceis? Essa é a principal pergunta para você descobrir o seu propósito. Nos dias difíceis, nos dias complicados, aquele dia que você está para baixo, aquele dia que está tudo conspirando contra, nesse dia difícil, o que você faz dá sentido para você? Faz sentido para você? Mesmo nesse dia, você sente que você está contribuindo com alguém? Então, esse é o meu jeito, tá? De identificar de uma forma bem simplista o propósito. Mas como que a gente pode elevar esse pilar, esse propósito, essa energia, esse pilar espiritual? A gente precisa ter uma mente limpa, sabe? Marcos, mas isso é muito difícil. Eu sei. Eu, por exemplo, eu não acredito que ninguém tenha uma mente 100% limpa. E quando eu falo limpa, eu quero dizer ruído mental, tá? É aquele negócio, você está pensando algo positivo e de repente vem um negativo. O que é que você faz? Eu repreendo, eu afasto, eu faço uma oração, qualquer processo que você faz. Esse é o caminho de você identificar o seu propósito. Se você está fazendo algo, quando vem algo ruim na sua mente, é o primeiro passo. O que não pode acontecer é esse ruído virar um barulho sonoro e estrondoso. Esse ruído te tirar do centro do seu dia. Vou te dar eu gosto muito de um exemplo que eu comento e até comento nas palestras também. Você faz o seu planejamento maravilhoso, você tem uma noite de sono incrível, toma o café da manhã em família, cheio de fruta, cereal, proteína, toma aquele café da manhã, você vai indo para o carro para sair para trabalhar, você tropeça na pedra. Cara, essa pedra não tem vida, mas você fala com ela como se ela tivesse vida, você coloca tudo para fora, como se a pedra fosse a culpada de tudo que pode vir a acontecer errado. Cara, você já acabou com o seu dia. Sabe por quê? Você deu a importância para algo tão simples, que é um tropeçar em uma pedra, mas você colocou para fora. Você falou. E aí o falar, e eu estou falando de ofender a pedra verbalmente, eu estou querendo dizer isso. Você falou. E quando você fala, você traz para o seu interior. Então, cuidado com o seu falar, cuidado com a sua boca, manere na sua língua.
Senão, eu sei que se acontecer comigo, é um exemplo aqui aleatório, eu não vou falar assim, nossa, que pedrinha linda, obrigado por eu ter tropeçado em você, você alegrou meu dia por isso, agora com a minha unha roxa. Eu sei que não vai ser assim. Mas sabe o que você tem que fazer? Pegue a pedra, leva para um canto que ninguém mais tropeça nela. É simples, é fácil fazer isso? Não é. Mas falar com a pedra, gente, eu tenho uma certeza, ela não vai responder para você, não vai mudar nada na pedra, vai mudar em você. Então tome cuidado. E essa pedra, gente, eu estou falando de uma pedra, mas pode ser uma pessoa, pode ser alguém que buzine no trânsito, pode ser qualquer momento, qualquer situação. O que você fala é o que você absorve, não a outra pessoa. Então, cuidado com a sua boca, cuidado com a sua língua. Se você for falar alguma coisa, fala coisa boa, fala coisa de Deus, fala coisa que você quer alcançar, fala coisa que você quer profetizar para a vida de alguém, o que você quer profetizar na sua vida. Chega na porta do cliente, ao invés de ficar falando, esse cliente é chato, esse cliente, toda vez que eu venho aqui, ele não compra, esse cliente aqui, tem muita gente que não vem por conta disso, por conta de que... Não, é isso que eu estou querendo dizer. Não foque nesse ponto. Sabe o que você deveria fazer? Cara, eu estou chegando nesse cliente e eu vou ser muito bem recebido. Esse cliente vai me receber com café da manhã, eu vou apertar a mão firme dele, eu vou passar confiança, eu vou sair daqui com o melhor pedido que eu já tive até hoje aqui nesse cliente. Ele vai entender que eu estou aqui para ajudar ele vai entender que eu sou um parceiro, eu quero o crescimento dele. É isso que você tem que falar, entendeu? Entendeu? Esse ponto é muito importante. Do que eu falei até agora, você fala, Marcos, eu quero que, de tudo que você falou até agora, o que é mais importante? Esse ponto. Cuidado com a boca, cuidado com a sua língua. Fale o que você quer para você. O que o outro absorve, o problema é dele, não é seu. Muita atenção para esse ponto. Sabe por quê? Vou te dar agora um exemplo do seu dia a dia. Tudo é do seu dia a dia também, né? O cliente, mas eu estou falando do seu número, do seu resultado agora. Você recebeu um objetivo da empresa. E aí você fala assim, essa meta é muito alta, eu não vou conseguir bater essa meta mais de jeito nenhum, isso aqui é impossível. Sabe o que você está falando? Que não vai bater. E sabe o que pode vir a acontecer no final do mês? O que você acabou de falar. Agora, olha o outro lado. Chegou a meta. Gente, eu sei que essa meta está alta. Todo mundo sabe. É um número irreal. Não vai atingir com a força do seu braço. Aí você olha para o número. A hora que você vê ali o número, ao invés de você falar o que eu acabei de dizer, é muito alto, não vou atingir. Você olha e fala assim, eu vou dar o meu máximo. Eu vou buscar mais clientes. Eu vou tentar vender mais para os mesmos clientes. Eu vou fazer o meu melhor. E se o meu melhor for suficiente, eu vou atingir o número. E caso ele não seja, eu fizer o meu melhor, Senhor, eu te entrego essa meta. Eu vou fazer o máximo com a força do meu braço. O que eu não consegui fazer, interceda a meu favor. Você mudou o jogo. O detalhe é você fazer sempre o seu máximo, o seu melhor, com a força do seu braço. O que não está ao seu alcance, pede para quem consegue fazer por você, mesmo quando você está dormindo, quando você está descansando. Tá? Eu encerro aqui essa aula de tudo novamente, de tudo que eu falei. Tenha cuidado com a sua mente, com a sua língua, com a sua fala. Mas vamos recapitular todos os pilares que nós falamos aqui. Então, nós falamos sobre o pilar profissional, sobre estratégia de vendas, então, sobre dominar o produto, conhecer seu público-alvo, ter ali o seu processo, ter a sua rotina. E aí nós passamos para o pilar mental, para você ter foco, uma mentalidade forte, trabalhar o sim, coloca isso, trabalhar o sim. Depois falamos do pilar físico, como o físico pode te ajudar na sua disposição, na sua energia, na sua entrega todos os dias, desde dormir bem, se alimentar com inteligência. E fechamos agora falando de propósito, energia dentro do pilar espiritual. Espero que faça sentido para você.
continue assistindo às aulas que eu tenho certeza que você vai para outro patamar aqui acompanhando todas essas aulas. Até a próxima aula. Forte abraço.